engravidado. Já que a gente já falou das polêmicas, já falou de todos os problemas, etc. Vamos falar das crendices agora, porque a gente tá falando de infertilidade, e aí a gente falou, né? Eu sempre falo lá no meu Instagram, gente, pra engravidar, ponto básico, tem que transar. É verdade. É verdade, porque infelizmente... O óbvio a precisa gente ser dito às vezes. Exatamente. E tem um monte de grávida do chuchu na cerca, porque eu vou, nossa, agora eu botei aqui o foco e engravidei de fato, eu estabeleci. Tem alguma coisa, o que a gente pode falar? Olha, quero engravidar, o que eu tenho que fazer agora? Tipo, além do sono, que a gente já, né? É estilo de vida. Alimentação, exercício e controle de estresse. O que tem que fazer? Ou também o que são mitos, né? Coisas que as pessoas fazem e não precisaria. Vamos falar da relação? Acho a relação interessante. Sim. Relação sexual é uma questão interessante dentro do contexto, porque ela é utilizada como se fosse algo técnico, né? Primeiro a gente está falando de uma gestação que as pessoas querem dentro de um casal, ou desejam isso entre duas pessoas que se amam e querem ficar juntos e terem seus filhos, enfim. Então, a relação sexual, ela dentro desses mitos, essa história da relação sexual, não, você tem que ter relação sexual dia sim, dia não, porque isso que vai aumentar a chance de engravidar. Eu lembro quando a Malu falou do chuchu na cerca, ela falou, a gente tem relação sexual todos os dias. Eu falei, finalmente, porque é exatamente isso. O homem produz pela demanda, a mulher não produz, mas quanto maior a quantidade de espermatozoide dentro da cavidade uterina, quando o óvulo for liberado, isso aumenta do ponto de vista quantitativo. Existe uma questão, e eu vou puxar para a parte imunológica, que eu acho que é importante, porque a gestação ela é um evento imunológico, essencialmente. Quando a mulher tem relações com o parceiro de forma fixa, o corpo dela entende que aquele parceiro ele é um anticorpo amigo. Então, o sistema imunológico feminino, através da mucosa vaginal, ele vai criando um sistema de tolerância para aqueles espermatozoides. Então, quanto maior a quantidade de relações com aquele parceiro, isso também parece ser uma condição mais propícia para uma gestação acontecer. Ah, mas Bruna, eu conheço uma mulher que teve uma relação uma vez à noite e aí estava grávida. Mas tudo bem, a gente vai conhecer um monte de coisa, mas nós estamos falando do que é mais da comum, exceção. Né? Exatamente, do que é aquilo considerado, teoricamente, o mais... Melhor. Exatamente, melhor. Então, a relação sexual com o parceiro, ela deve acontecer, inclusive, na maior frequência para o sistema imunológico materno permitir a entrada do espermatozoide. Volta o capítulo um pouquinho. A gente acabou de falar sobre ciclo menstrual. O sistema imunológico feminino, ele depende da produção hormonal. Então, se existe uma alteração, seja em síndrome de ovário policístico, seja endometriose, seja por agentes externos, fármacos e outras questões, que modifiquem a produção hormonal, essa produção hormonal modificada agora é um fator de risco para que o sistema imunológico não esteja pronto para identificar o espermatozoide do parceiro como sendo amigo. É como se eu tivesse que liberar os meus soldados dentro de um determinado campo de guerra, mas eu não tivesse feito briefing para eles. Eles não sabem quem é amigo e quem é inimigo. Então, eu estou reagindo com todo mundo. Essa é uma questão importante. Então, o sistema imunológico feminino, ele precisa ser trabalhado para que ele fique tolerante. Por quê? Porque a penetração do pênis e a ejaculação trazem proteínas estranhas. E essa proteína estranha, por que o corpo da mulher não rejeita? Por que o corpo da mulher não rejeita a gestação? Não é porque ela tem um sistema imunológico deprimido, é porque ela tem um sistema imunológico educado para tal, tolerante. E essa educação ela vai acontecer ao longo da vida do casal. Então, quanto mais relações tiverem, relações desprotegidas, maior a quantidade de espermatozoide, e esta mulher não tiver sob a ação externa ou com alterações metabólicas que alterem a resposta imunológica, maiores também são as chances dela engravidar. Perfeito. Muito bom. E tem alguma coisa que precisa tomar, de fato? A pessoa precisa consumir alguma vitamina, alguma coisa que, nossa, é muito legal a pessoa consumir. Muitas. Você sabe que eu tenho uma frase... Alguma coisa que você pode falar, obviamente, porque eu sei que vocês são médicos, você não pode estar... Eu tenho uma frase muito boa quando as pacientes doutor, o que é que eu posso tomar? Eu digo, atitudes. Isso é a primeira. A primeira que eu digo, que eu também sou bem pouco tolerante para atitudes. Se você querer. E se você não quiser, eu sou a melhor pessoa para respeitar que não é seu momento. E eu acho que isso também é uma conduta que a gente precisa ter. É óbvio. Mas assim, o que é que a gente tem, Malu? Existe uma série de vitaminas, e a gente pode citar aqui algumas, que fazem diferença para a fertilidade.
Por exemplo, a vitamina D, que a gente está sempre lembrando dela para a exposição do sol e para a osteoporose, para a parte óssea, ela é determinante. A gente não lembra sobre isso. Né? Eu nem penso. Você falou osteoporose, eu até falei, nossa, é mesmo. Eu de menopausa, não é preciso pensar. Mas assim, ó, só para ter ideia, a vitamina D, em níveis adequados, ela regula uma proteína que chama 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Uma proteína que ajuda a produção de progesterona. Então, como progesterona é o hormônio progestacional, níveis adequados de progesterona requerem níveis adequados de vitamina D. Então, para quem está nos assistindo, suficiência de vitamina D, que você pega no exame laboratorial, é para você não ter raquitismo, que é uma doença óssea que já foi erradicada, porque você ficar 10 minutos no sol por dia, com 90% do corpo desnudo, você já vai produzir aqui na pele de 7 a 10 mil unidades de vitamina D. Aproveita o desnudo da vitamina D e vai ter relação sexual. Exatamente. Aí tem que ser 100% desnudo, idealmente, né? Então, a vitamina D ela é fundamental para esse funcionamento. A melatonina, seja através de um sono de qualidade ou às vezes da suplementação, como eu já comentei, porque o estresse oxidativo é muito grande. É tanto que os principais trabalhos de reprodução assistida, eles conseguem colocar melatonina dentro do ovócito para melhorar a qualidade da implantação no meio, inclusive, de agricultura. Eu lembrando que estou esquecendo de tomar melatonina sempre, Bruna. Só dormir bem. Aproveita para dormir bem, tá tranquilo, produz endogenamente. Então, isso é muito importante. A gente vai ter aí vitamina B12. Vitamina B12 é cofator de uma infinidade de reações químicas no organismo. Então, isso assim é vital que a gente utilize. Especialmente porque a gente sabe, né, Bruna, que a tendência de ter depressão pós-parto é algo que tem aumentado muito e a gente entende que a depressão pós-parto, igual você que não comprou bitcoins na época que Bruno mandou, está sentindo hoje, eu só lamento, eu me incluo nesses. Fiz o equity mais aqui, não comprei. Na hora que o Bruno começou a falar, eu falei, nossa, fui da segunda turma, o terceiro do equity mais e não comprei bitcoin. Mas também era liso, na época eu não podia comprar, enfim. Eu tinha uma justificativa bem plausível para não ter comprado. Não é assim hoje, Mas isso é uma coisa importante, porque se você tem... A gente lembra que durante a gestação você vai ter uma quantidade imensa de hormônio, clampeou o cordão umbilical, seu Bitcoin saiu de 100 mil para nada, do dia para a noite. Então isso está muito associado e a vitamina B12 ela está ligada à produção de serotonina, então é extremamente importante. E o ferro, que é extremamente negligenciado. O ferro é cofator das reações do metabolismo, tanto do ovário quanto do metabolismo do fígado. Então, assim, níveis de ferro. E hoje existe uma carência muito grande de consumo de ferro, né, através dos alimentos, porque os alimentos cada vez mais pobres, né, enfim, por todas as questões da agropecuária, mas a gente tem uma necessidade de ferro grande e, mais uma vez, suficiência de ferro que tem no valor, no limite inferior do exame, não é o ideal para uma gestação e para a fertilidade. Certeza. E aí você pode aí brincar, porque de suplementação, nós dois temos cursos de suplementação dentro das nossas áreas. A gente vai dar aqui aula. A gente passaria um dia aqui falando. Eu vou voltar para a gente falar de ócito de novo, porque eu acho que a gente tem que lembrar que o ócito é a célula mais complexa dentro desse contexto, e dentro desse ócito nós temos uma quantidade enorme de mitocôndrias. Nós temos mais mitocôndrias dentro do ócito do que, por exemplo, numa célula cardíaca. Explica o que é mitocôndria para quem não conhece. Mitocôndria é uma organela dentro da célula. Na aula de biologia... É uma usina. É uma usina. De energia. É a gente fala em fabricar energia e, ela, na verdade, ela faz tudo, né? O sistema oxidativo é mitocondrial, produção energética é mitocondrial, hormonal é mitocondrial. A gente vive para as nossas mitocôndrias. E não à toa, os exercícios físicos melhoram a mitocôndria, a biogênese mitocondrial e a atividade, e o sono, enfim. A gente vive para cuidar das mitocôndrias. E essas mitocôndrias precisam de nutrientes para exercer as funções essenciais dela. Para produzir energia, precisa do estilo de vida, precisa da suplementação, precisa de vitamina D. Vitamina D é um grande marcador celular, inclusive, para ciclo circadiano, né? Que é um hormônio, né? É um hormônio relacionado à exposição... É uma vitamina. Exatamente. A gente fala de vitamina, mas é um hormônio esteroide, exatamente. Então, a gente é um grande marcador de estilo de vida. Então, você está exposto ao sol, você saiu da sua caverna, você tem hormônio D. Se a gente fica embaixo dessas luzes, que são luzes brancas e luzes artificiais, o nosso corpo entende que você está dentro da caverna sob ameaça. Então, isso vai acumulando dentro daquele monte de coisas que se acumulam. A mitocôndria ela precisa de muitas vitaminas de complexo B por conta da metilação. É a mitocôndria que vai produzir os ativos de metilação. Então, a gente está falando de B12, de B9, de B6, de zinco, de vitamina D, de vitamina A, de colina. A gente está falando, inclusive, do próprio ambiente do estresse oxidativo. Então, é importante botar esses nutrientes lá dentro.
falando de ferro, o ferro é essencial, as pessoas têm medo, o ferro, ele oxida. O ferro, ele é fundamental para o nosso... Tanto que o ferro, ele vem da nossa mãe. A gente não tá... Essa história da absorção do ferro é uma das coisas... Eu falo sobre isso também quando a gente dá aula, quando eu dou aula. O ferro, essa história do ferro ser absorvido no intestino, isso não é uma verdade absoluta, porque a manutenção das doses de ferro são feitas... dos níveis de ferro são feitos pela absorção intestinal. Mas a nossa maioria do ferro nem passa pelo intestino. A gente tem uma absorção de 1 a 2 gramas de ferro dia, que é irrisória, ridícula, em relação ao que nós... 1 a 2 miligramas, perdão, em relação ao que nós temos dentro do nosso corpo, que é infinitamente melhor, é quase 100 vezes maior do que isso no fígado, nas nossas hemácias, que é muito maior do que isso. E isso vem durante a gestação, é uma herança das nossas mães. Então, o ferro, ele é passado das mães para os filhos, as mães durante a gestação passam ferro, principalmente no 3º trimestre, e depois essa criança tem o ferro para fazer a sua expansão volumétrica e todas essas questões. E essa absorção de ferro, ela é apenas pontual. A colina, a gente falou, magnésio, que é fundamental, magnésio essencial, zinco e selênio, que são dois minerais importantíssimos. Para funcionamento de tireoide, funcionamento ovariano. Função antioxidante, produção de glutationa. E são essenciais para o metabolismo do ósseo. Lembrando que a gente tem que cuidar bem das mitocôndrias. Se a gente cuidar bem da mitocôndria, a gente está feliz. E aí, só um detalhe, pelo amor de Deus, não saiam daqui com a lista de tudo isso achando que você precisa fazer o xixi mais caro da sua vida, porque não vai estar absorvendo nada. Nenhum. Exatamente. Muito cuidado eu ia com falar isso. Agora. Né? Então, passe no médico, faça Exato. os exames e descubra o que você de fato precisa. Exatamente. Porque tem algumas coisas que você vai precisar, Sim. outras você não vai precisar. Até porque você vai obter só da alimentação. Isso que eu falo, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a gente tem hoje uma deficiência muito grande de minerais, de vitaminas e minerais. E essa deficiência, a gente hoje tem um dado que é um termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que é fome oculta. Então, se a gente for procurar fome oculta é uma desnutrição. É uma desnutrição e todos Inclusive, vários obesos estão desnutridos, Sim, exatamente. demais. Você tem muita caloria, mas tem uma desnutrição proteica e associada a vitaminas e minerais. E do ponto de vista de suplementação, ao contrário do que muitas pessoas podem entender, menos é mais. Então, às vezes, chega assim, eu tenho coenzima Q10, eu tenho, sei lá, N-acetilcisteína, tá, e uma volta. E a vitamina B9, por exemplo. Exato. Então, menos é mais. Vitamina B9 é folato. O metilfolato. Folato. E aí, um detalhe importante, só para trazer, porque às vezes, você que está aí nos assistindo, quando você pega esses polivitamínicos de A a zinco, Deus tem pavor. tem um grande detalhe. Vou trazer um único exemplo, porque existem competições para um único só. Existem competições da absorção entre vitaminas. Então, a vitamina D, para ela ser absorvida e funcionar, ela depende de vitamina A. E aí, o que é que você pega? Porque o receptor, lembra que a vitamina D, como sendo um hormônio, ela sai daqui, ela se liga no seu receptor para fazer a sua função. Se você tem excesso de vitamina A, ela faz com que esse receptor feche. A gente chama isso de dimerização do receptor. Ele trava. E aí você pode colocar toda a vitamina D do mundo que ela não vai entrar dentro da célula. Qual é o grande problema? No geral, a gente precisa de uma proporção 10:1 de D para A. E aí você pega um polivitamínico, ele tem uma proporção de 7:1 de A para D. Então é muito comum, por exemplo, a gente vê muito em idoso. É muito comum você pegar idosos que você dosou. Eu fiz isso com meu avô. Tinha vitamina D de 20, vou tomar um de Azinho. Isso. Um Azinco da vida aí. E a vitamina D de 20 e pouco caiu para 16. Depois de usar. Porque tanto excesso de vitamina A dimeriza, a vitamina D não é absorvida. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado, porque existem competições entre vitaminas e entre minerais. E por isso tem que ser avaliado se precisa, as doses que precisa para fazer a reposição. E a hora que toma. E também, o detalhe, Bruna fracionou o meu todinho. Você acha que eu tô conseguindo? Tô lá. Tudo no café. Pega um comprimido e Tudo no café. Outra questão interessante. Eu separo em 3 vezes ao dia, mas às vezes eu não consigo. Às vezes era pra ser em 4, entendeu? Agora ela botou em 4, tá difícil. Outra questão importante. Essa questão da vitamina D é spoiler da próxima consulta. Então, Bruna, já não funcionou, não deu certo. Outra coisa que a gente vê muito em relação à suplementação dentro desses polivitamínicos por exemplo, a associação de minerais que competem pelo mesmo transportador. Exatamente. Então, muitos dos polivitamínicos para fertilidade, isso aqui é para fertilidade, porque melhora a fertilidade.
coloca ferro, por exemplo. Sim. E ferro compete com o zinco e com o selênio pelo mesmo transportador. Então, não é incomum a gente encontrar, por exemplo, uma mulher que está usando um polivitamínico e, de repente, tem alterações não só do ferro, porque não resolveu o problema dela, porque as questões intestinais de absorção são extremamente específicas, mas também com zinco, diminui selênio, aí começa a aumentar cobre, porque na hora de competir tem a questão química, de afinidade, enfim. Então tem que entender o contexto da suplementação da fisiologia mesmo, no mais essencial. Por exemplo, colocar o ferro dentro de um polivitamínico. E doses são pelos seus objetivos. Só para ter ideia, a vitamina D para fertilidade na endometriose é 60 nanogramas. Vitamina D para SOP, para manejo, é 50. Então, para cada doença e para cada objetivo, existe um alvo terapêutico que a gente quer, que é estudado e validado cientificamente, não é achismo, óbvio, para o seu objetivo. Então, quando alguém, eu posso comprar qualquer suplemento? Então, poder você pode. Mas idealmente a gente deve identificar qual é o seu objetivo com aquela suplementação, que dose você está, que nível você quer atingir para que esse cálculo seja feito. Então isso é o que as pessoas não fazem, né, de forma rotineira.